Que Deus maravilhoso nós servimos. Esta noite, antes de nos fixarmos no telão para estudarmos uma das mais magníficas profecias já descritas na Bíblia, convido todos vocês a inclinarem a fronte para pedir a este grande e poderoso Deus que vem habitar em nossos corações, que nos conceda a paz, a confiança que apenas Ele pode nos dar. Vamos orar juntos. Nosso Pai no céu, ao olharmos para o universo, sentimos que és grande, poderoso, o todo-poderoso Deus. Sentimos que és o Deus que guia as estrelas, também guia a história. E esta noite, ao estudarmos a ascensão e queda das nações, ao examinarmos as previsões da Bíblia sobre o futuro de nosso mundo, abra nossos corações, abra nossas mentes e nos dê confiança de que este mundo está em tuas mãos. Em nome de Cristo, amém. Meu tema esta noite tem o título Contagem Regressiva para a Eternidade. O clamor da história que não para de ecoar em nossos ouvidos. A marcha das nações e o destino das nações revelam que realmente as palavras de Deus se cumpriram todo o tempo. Esta noite, contagem regressiva para a eternidade. Há algum tempo, eu estava sozinho em casa, e então eu decidi ir até o supermercado. Após fazer as minhas compras, eu me dirigi até ao caixa para poder pagar. E quando cheguei lá, notei algo diferente. Era algo diferente que atraiu a minha atenção. Era um jornal desses jornais sensacionalistas, um daqueles tipos bem sensacionalistas. Vocês conhecem? É um daqueles jornais que vocês talvez não leem, e eu também não leio. E eu posso garantir que eu não sou um fã desses jornais. E em meu pensamento, eu acho que esse tipo de jornal é para pessoas sensacionalistas que, na verdade, são carentes emocionalmente, mas quando eu passei pelo caixa, meus olhos se fixaram sobre aquele jornalzinho. Eu olhei e olhei e olhei novamente. E então, eu comprei o jornal. E a manchete dizia: previsões da Bíblia para 1996. Previsões da Bíblia para 96? Era janeiro e eu sabia que nossas apresentações iriam ao ar via satélite em outubro. Portanto, eu quis checar o jornalzinho por um instante e diziam que em fevereiro de 96, milhões se converteriam ao cristianismo. Bom, fevereiro passou e aquela previsão estava errada. Em março de 96, calor e seca, recordes destruiriam a colheita por toda a América e por todo o mundo haveria muita fome. Bem, o jornal errou quanto à América. Então, disseram que na Europa, em 96, em alguns países o mercado de ações cairia e o anticristo surgiria. Fracasso número 3. Isto não aconteceu. E então disseram que em julho de 96 haveria uma grande tempestade com trovões e relâmpagos e uma imagem de Jesus de 1 milha de altura apareceria sobre o Capitólio. Eu estava desacreditando em todo o jornalzinho quando fiquei muito interessado na profecia seguinte. Dizia que em 1996 um evangelista estaria pregando e seria capturado via vídeo. E então dizia que este evangelista seria enviado para o céu. E então li que seria em Dallas e não em Orlando. Eu soube que não seria eu. Fracassaram nesta também.
Então disseram que sobre Montreal, em agosto, os 4 cavaleiros do Apocalipse cavalgariam e também cavalgariam sobre Copenhague. Por que um jornalzinho barato colocaria como manchete as previsões da Bíblia para 96? Por que eles fariam isso? Porque queriam vender jornal. E reconheceram que milhares de pessoas no mundo inteiro estão interessadas nas profecias da Bíblia. Reconheceram que milhares de pessoas no mundo inteiro reconhecem que estamos enfrentando o ano 2000. Reconheceram que ao nos aproximarmos do ano 2000, talvez, apenas talvez, nesta última década do segundo milênio, estejamos enfrentando o fim dos tempos. Talvez haja uma nova etapa. Depois uma nova ordem mundial surja. Talvez, apenas talvez, estas pessoas imaginam e dizem talvez estejamos vivendo perto da eternidade e da segunda vinda de Cristo. E assim os jornais sensacionalistas, querendo vender jornais, se fixam na opinião pública. E a profecia é o assunto ideal. Não havia um texto bíblico em todo aquele artigo. Era composto de meias verdades, mentiras, falsas verdades e presunções. No entanto, quando olhamos o mundo à nossa volta hoje, reconhecemos claramente que alguma coisa está realmente errada. Olhem, por exemplo, os eventos no Oriente Médio nos últimos dias, nas últimas semanas. Os israelenses estão escavando um túnel sob o muro ocidental para a via de La Rose, o lugar onde Cristo caminhou em Jerusalém, na faixa de Gaza, onde explodiu o conflito. Os palestinos sentiram que era um sinal de Israel, que Jerusalém deveria ser a capital do Oriente Médio, e tornou-se enfurecida. E por isso o Oriente Médio se fez em chamas, tumultos, revolução, polícia nas ruas, contendo os revoltados, atirando, matando, não apenas com balas de borracha, mas com balas de verdade. Sim, o que nos reserva o futuro? O Oriente Médio explodirá como uma caixa de dinamite? O que nos reserva o futuro? A Terceira Guerra Mundial começará no Oriente Médio? Este planeta será reduzido a uma bola de cinzas que gira em algum holocausto nuclear? Temos alguma informação melhor do que a dos adivinhos? Temos mais informações do que a dos videntes? Nós temos mais informações do que as cartomantes de nossa época? Na verdade, nós podemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, este livro infalível que passa pelos séculos e nos revela o futuro. Na verdade, Deus desafia todos os falsos profetas e ele diz, leiam juntos comigo por favor, Isaías 46, versículos 9 e 10. Eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro igual a mim, que anunciou o fim desde o princípio. O que Deus faz, amigos, o que Ele faz? Declara o fim desde o princípio e dá antiguidade às coisas que ainda não sucederam. É Deus que declara o fim desde o princípio, não algum adivinho, não algum vidente, não um editor de um jornal barato que só quer ganhar dinheiro. Ele diz, eu sou Deus e não existe nenhum outro como eu, anunciando o fim desde o princípio. Terá a Bíblia descrito a história antecipadamente? A Bíblia descreve o destino das nações por milhares de anos? Venham comigo esta noite conhecer o antigo sonho de um rei. Venham comigo esta noite até o antigo palácio e ao quarto do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Viajaremos no tempo 1000 anos, 2000 anos, 25 mil anos, ao antigo quarto do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Viajaremos pelo portão de Istar até o coração da própria Babilônia. O rei Nabucodonosor foi dormir uma noite. Porém, quando adormeceu, teve um sonho estranho. E enquanto dormia, o sonho o perturbou. Ele acordou na manhã seguinte e não conseguia se lembrar do que havia sonhado. Já tiveram um sonho e acordaram na manhã seguinte e não conseguiam se lembrar?
Talvez os brasileiros tenham comido pizza demais na noite anterior. Talvez os alemães tenham comido salsichas demais naquela noite. Talvez os japoneses tenham comido muito sushi naquela noite. Talvez os italianos tenham comido espaguete demais naquela noite. Talvez os chineses tenham comido demais, não sei, arroz talvez. De qualquer modo, já foram dormir com o estômago muito cheio, pesando e não conseguiram dormir e tiveram pensamentos estranhos? Bom, será que o rei teve um banquete na noite anterior, amigos? Claro que não. Ele foi dormir, mas foi Deus quem lhe deu aquele sonho. E quando ele acordou, não pôde se lembrar de seu sonho. Então, ele reuniu os sábios de todo o seu império. Reuniu seus videntes e seus conselheiros, suas cartomantes e seus adivinhos. A Bíblia descreve desta maneira, no 2º capítulo do livro de Daniel: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. A escritura continua: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Mas os magos eram aqueles que matavam um novilho e retiravam o fígado, e estudavam seus desenhos e diziam: foi isto que você sonhou. Quer dizer, jogavam óleo na água e observavam o desenho e diziam: significa isto. Os feiticeiros eram aqueles que se comunicavam com os mortos para tentar conhecer melhor a vida entre os vivos. Os astrólogos não eram os astrônomos. Os astrônomos estudam o céu, mas os astrólogos tentam estudar os desenhos no céu, as constelações, para preverem o futuro. E assim ele reuniu estes sábios, assim chamados, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E ele os forçou, e ele disse: já esqueci o que significa o sonho de ontem à noite. E eles disseram: rei, diga o que o senhor sonhou, e nós lhe diremos o que significa. Escutem, se vocês não podem me dizer o que foi que eu sonhei há 24 horas, como podem prever o futuro daqui a 20 anos, podem prever há 100 anos no futuro, ou 2.500 no futuro? Me digam o que eu sonhei ontem à noite e o que significa. E se não me disserem, sereis despedaçados e suas casas serão feitas monturos, e assim terão problemas realmente. Mas que motivação! Porém, estes supostos sábios da Babilônia estavam desconcertados e não tinham a menor ideia sobre o que o rei havia sonhado, e foram ameaçados com um decreto de que seriam executados e que o rei os executaria. Mas havia um rapaz no reino, um jovem hebreu, no final da adolescência, Daniel, um hebreu cativo que os babilônicos haviam trazido de Jerusalém para a Babilônia. Depois que haviam atacado Jerusalém, os babilônicos atacaram Jerusalém e levaram Daniel de volta à Babilônia. E Daniel, este jovem que servia ao verdadeiro Deus, apresentou-se a Nabucodonosor. Ele era um rapaz inteligente da Babilônia, não um dos videntes, ou adivinhos, ou magos, mas Daniel era um jovem judeu que conhecia a Deus, um dos escolhidos de Deus na época. E Daniel disse: meu rei, dê-me tempo e eu voltarei. Orarei e buscarei a Deus, porque este é um mistério que eu não posso explicar. É um segredo grande demais para que eu o revele. Há algum mistério em sua vida que não pode explicar? Há algum problema grande demais para ser resolvido? Há na sua própria vida alguma perplexidade que esteja enfrentando neste momento em relação ao futuro? Daniel enfrentaria a morte se não pudesse explicar este sonho ao rei da Babilônia. Daniel sabia exatamente o que fazer secretamente. Ele abriu seu coração para o Criador do universo, e Deus revelou a Daniel a resposta à sua perplexidade, revelou a solução para o problema. Deus havia desvendado o problema, e Ele fará isso para você. Ele fará isso para o Senhor, fará isso para a senhora, quando estiver enfrentando um problema no seu casamento que parece insolúvel, quando estiver enfrentando um problema com seus filhos que parece insuportável, quando sua vida parecer estar desmoronando, há um Deus no céu. Daniel voltou ao rei Nabucodonosor, e realmente uma oração faz a diferença. Deus revelou a resposta
do problema a Daniel. E Daniel apresentou-se diante do rei. E Daniel disse, Daniel 2, versículo 28, mas há um Deus no céu. Não gostam disso? Não talvez esteja lá, não quem sabe esteja lá, não é provável que esteja lá. O que diz o texto, amigos? Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. O que esse Deus faz no céu? Ele revela segredos, ele desvenda os mistérios de sua vida, ele revela os segredos sobre o futuro, ele dá direção e sabedoria para que cheguem até ele. Ele é o Deus do universo, mas é um Deus pessoal, ele revela segredos e ele revelou o que deveria ser, em que época? No fim dos dias. O sonho que Nabucodonosor não conseguia se lembrar seria revelado por Daniel. Leve-nos da época de Daniel, pela duração dos tempos, até o fim dos dias. Daniel começou a explicar aquele sonho para o rei. E disse, rei, no seu sonho, o senhor viu uma grande imagem. Realmente, rei. E o rei disse, foi isso que eu vi. Ele disse, aquela imagem, rei, foi esculpida sem mãos. A imagem foi criada com a pedra da montanha. E então Daniel começou a descrever a imagem. E ele disse, rei, aquela imagem tinha uma cabeça de fino ouro. Era uma imagem muito poderosa, uma imagem poderosa. Tinha peito e braços de prata, ventre de bronze. Sim, rei. Aquela imagem tinha pernas de ferro, e a imagem tinha pés de ferro e barro. Então, ó rei, havia uma pedra cortada misteriosamente, sem auxílio de mãos, que feriu a imagem sobre os pés. E ao bater, a imagem tremeu, e caiu, e se fez em pedaços. E então aquela pedra que destruiu a imagem e a transformou em pó, aquela pedra preencheu o mundo. Na verdade, o que este sonho representa? Se você fosse Nabucodonosor, o que você diria? Sim, Daniel, este foi o meu sonho. Aquela imagem com a cabeça de ouro fino, aquela imagem com peito e braços de prata, aquela imagem com ventre de bronze, aquela imagem com as pernas de ferro, aquela imagem com os pés de ferro e barro. Sim, eu vi a pedra destruindo-a, mas, Daniel, o que significa? E algumas pessoas têm uma ideia. Elas acham que as profecias são uma questão de adivinhação, que todos têm sua própria interpretação. Uma pessoa acredita nisso, a outra acredita naquilo, todo mundo escreve alguma coisa, coloca numa grande cesta e você fecha os olhos. Ah, isso parece bom. Quem deu este sonho a Nabucodonosor? Quem deu a ele o sonho? Deus. Se Deus deu a Nabucodonosor este sonho, amigos, não acham que Deus é sábio bastante para interpretá-lo? O mesmo Deus que deu a ele o sonho, a Daniel deu a interpretação. Portanto, vamos ver o que Daniel, sob a inspiração do Espírito de Deus, disse sobre o significado do sonho. Daniel 2, versículo 38. Daniel olha nos olhos de Nabucodonosor e diz, tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino e um quarto reino. Daniel disse a Nabucodonosor os 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro, representando 4 reinos ou nações. Daniel disse a Nabucodonosor: tua nação, a Babilônia, representa a cabeça de ouro. A Babilônia era uma nação poderosa, dominou o mundo de 605 a.C. a 539 a.C. Neste sonho, Deus descreveu as nações que seriam dominantes no mundo, da época de Daniel até a nossa época, as nações que dominariam o mundo. Ele descreveu em sucessão, ele disse que haveria 4. Deus, então, através da profecia de Daniel, nomeou as 3 primeiras nações. Ele, então, descreveu no Novo Testamento a 4ª nação. Ele diz exatamente o que aconteceria após as 4 nações dominarem o mundo e o que aconteceria depois. Ele descreve a nossa época, ele descreve eventos que estão acontecendo hoje.
Podemos confiar no que a Bíblia diz sobre hoje e o futuro, porque estas profecias têm se cumprido durante estes anos como uma flecha que se dirige ao alvo. Elas têm se cumprido. A história tem seguido estas profecias como se fosse uma planta. Estas profecias têm se cumprido por 2.500 anos. O reino de Nabucodonosor, a Babilônia, dominaria o mundo. Realmente dominou. Os arqueólogos recentemente descobriram esta placa chamada Carta de Nabucodonosor. E nesta carta, Nabucodonosor descreve a riqueza da Babilônia e diz que toda a terra caiu prostrada aos pés da Babilônia. A Babilônia era uma nação poderosa, com mais de 100 quilômetros ou mais de 60 milhas de diâmetro. Seus muros tinham cerca de 90 pés de altura, impressionantes, com mais de 100 quilômetros de altura. O muro era tão largo que 3 carruagens podiam correr lado a lado pelos muros da Babilônia. O rio Eufrates, que corria pelo centro da Babilônia, deu a ela 20 anos constantes de suprimento de alimentos. Na verdade, a ideia de Nabucodonosor era que a Babilônia durasse para sempre. Esta é uma placa de barro encontrada não tem muito tempo, na qual a inscrição de Nabucodonosor diz isto: ó Babilônia, deleite dos meus olhos, que a excelência do reino dure para sempre. Nabucodonosor era um rei do Oriente Médio, cujo reino era dominante naquela região rica em petróleo, e Nabucodonosor queria que seu reino dominasse o Oriente Médio para sempre. Na verdade, o desejo de Nabucodonosor era que o seu reino durasse para sempre e que nunca chegasse ao fim. A Babilônia, devem estar interessados em saber, fica aproximadamente 60 milhas ou 100 quilômetros ao sul da cidade de Bagdá, na época moderna, Iraque. A revista Time recentemente editou um artigo sobre Saddam Hussein e dizia que o herói de Saddam Hussein é Nabucodonosor, da antiga Babilônia. O artigo tinha o título O Mestre do Seu Universo. Eu citava no artigo, eu vou citá-lo agora. Saddam se deixou fotografar, não tem muito tempo, em uma réplica da carruagem de guerra de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a quem aparentemente Saddam se refere como seu herói. Apesar do surto de insanidade que é contado no livro de Daniel, Nabucodonosor colocou seu nome na história, destruindo Jerusalém em 587 a.C. e levando seus habitantes a 70 anos de cativeiro. Notem o que diz o artigo, é um aviso justo. Em outras palavras, Nabucodonosor atacou Jerusalém. O herói de Saddam é Nabucodonosor. Saddam observa Jerusalém novamente para atacá-la, novamente como Nabucodonosor querendo dominar o Oriente Médio. Mas espere um pouco. O Iraque dominará o Oriente Médio? O Iraque dominará o mundo? Esta profecia está revelada. A Bíblia diz que primeiro haveria a Babilônia com a cabeça de ouro. Depois continuou dizendo que outro reino surgiria após a Babilônia, que dominou o mundo de 605 a 539 a.C. A estátua continua com a cabeça de ouro. É como se olhássemos por uma janela que começa no passado e nos leva até ao futuro. A cortina de profecias realmente foi aberta. Daniel 2, versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino. Após a Babilônia, a próxima nação que se ergueria e seria uma potência dominante no mundo foi realmente a nação da Pérsia, como descrita no peito e braços de prata. Como a prata tem uma qualidade inferior ao ouro, a Pérsia não seria tão poderosa quanto a Babilônia. Como Babilônia caiu, estão se perguntando. O rei Belsazar, neto do rei Nabucodonosor, na Babilônia, passou uma noite bebendo e comemorando. Na verdade, o vinho correu como se fosse água. A música tocava. Finalmente, as mulheres perfumadas da Babilônia abraçaram-se aos homens da Babilônia. Mas uma mão sem sangue penetrou misteriosamente no muro e interrompeu aquela noite de prazer.
interrompendo aquela festa, interrompendo aquela comemoração, e a mão sem sangue ateou fogo vermelho e uma destruição vermelha dentro dos muros da Babilônia. Daniel, o profeta, foi chamado para ler as palavras no muro. Ninguém na Babilônia conseguia lê-las. As palavras do muro diziam assim: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Exatamente assim estava escrito. Para todas as figuras e pessoas na terra, existe um aviso final. Existe um último gole de vinho, existe um último cigarro, existe uma última dança, existe um último charuto, existe uma última noite de diversão. O julgamento falhou naquela noite sobre a Babilônia. Estava sendo pesada e achada em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Na verdade, a Bíblia realmente nomeou os medos e os persas 15 anos antes destes eventos no livro de Daniel. Não há adivinhação de quem substituiria a Babilônia. Quem substituiria a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata? Quem descrevia o império da Pérsia dos medos? Ciro, o rei da Pérsia, ou general da Pérsia, que atacou e conquistou a Babilônia, foi nomeado na Bíblia. Observem isto com atenção. 150 anos antes dele nascer. Aqui o profeta Isaías, em Isaías capítulo 45, descreve um evento que aconteceria no mínimo 150 anos mais tarde. Ele diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita. Ora, Ciro ainda nem era nascido, e Deus o descreveu para abater as nações diante dele. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Como os medos e os persas destruiriam os babilônicos. Os babilônicos tinham um suprimento de alimentos por 20 anos. A história nos diz que realmente chegaram aos muros da Babilônia e jogaram sua comida sobre os muros e disseram aos medos e persas: não se preocupem, podemos resistir por muito tempo quando cercarem nossa cidade. Nós temos muita comida. Ciro represou o rio Eufrates, que passava pelo centro da Babilônia. Marchou com seu exército pelo leito seco do rio e surgiram dentro da cidade. E as portas da cidade estavam abertas por causa da grande comemoração. Havia portões externos e internos. Marcharam sob os portões externos e surgiram dentro da cidade e então passaram pelos portões internos que foram deixados abertos. E realmente Babilônia caiu sem qualquer batalha em uma noite. A Bíblia cita a Babilônia. A Bíblia cita o Império Persa. A Bíblia cita a Ciro como líder do Império Persa que conquistaria a Babilônia. Estão vendo o cilindro de Ciro, encontrado hoje na seção arqueológica do Museu Britânico em Londres? Este cilindro é o relato em pedra que descreve exatamente o ataque de Ciro e a conquista da Babilônia. Podemos ler na Bíblia, porém também está gravado nas pedras. Realmente a Bíblia está correta. Realmente a Bíblia não adivinha. Ela sabia que a Pérsia dominaria o mundo de 539 a 331 a.C. Mas após o Império Persa, outro reino surgiria. Este reino descrito no ventre e nos quadris de bronze. Notem Daniel 2, versículo 39. E um terceiro reino de bronze dominará toda a terra. Que nação conquistou os medos e os persas? Alguém sabe? O Império Grego. Os gregos, sob o comando de Alexandre o Grande. Aos 33 anos, Alexandre chegou ao trono. Coincidentemente, Alexandre e Jesus, ambos morreram aos 33 anos. Um conquistou os reinos do inferno à eternidade. O outro tentou conquistar os reinos desta terra. Os gregos chegaram como guerreiros poderosos que atacariam e dominariam o Império Persa. Na verdade, um historiador escreveu sobre o modo como os gregos seguidamente atacaram e dominaram o Império Persa. Esse historiador disse: eu estou convencido de que não havia uma nação, cidade ou povo onde seu nome, Alexandre, não alcançasse. No livro de história da biblioteca, livro 16, capítulo 12, diz isto: parece a mim, diz este historiador,
que havia uma mão divina comandando todo seu nascimento quanto aos seus atos. Mesmo historiadores seculares reconheceram que na ascensão e queda das nações, no drama divino do destino, no destino das nações, que uma mão divina o guiava. Babilônia, Império Persa e Grécia. A Grécia dominaria o mundo? Os gregos caíram ante os poderosos exércitos de Roma. A Grécia dominou o mundo de 331 a.C. a 168 a.C., mas Roma começou a desenvolver a supremacia militar. Seus exércitos invadiram a Grécia e Roma foi descrita como o quarto reino. A Bíblia diz em Daniel 2, versículo 40, e finalmente, o quarto reino, forte como o ferro, porque o ferro quebra e destrói qualquer coisa. Um quarto reino, Babilônia. A Pérsia, Grécia, e então o quarto reino. Os romanos conquistaram os gregos. Na verdade, o Império Romano estendeu-se sobre o mundo conhecido de então. E é sabido pelos historiadores do mundo inteiro que Roma realmente acompanhou a sequência. Roma dominou o mundo de 168 a.C. até a metade do nosso quarto século. Na verdade, ouçam o que o grande historiador romano Gibbons, em seu livro Ascensão e Queda de Roma, diz: as imagens de ouro, prata ou bronze, que podem servir para representar as nações em suas épocas, foram, na verdade, destruídas pela monarquia de ferro de Roma. Incrível, fantástico. O historiador usa imagens do livro de Daniel e fala das imagens em ouro, a Babilônia, prata, a Pérsia, bronze, a Grécia, e diz que foram quebradas pela monarquia de ferro de Roma. Os historiadores reconheceram que nestas profecias de Daniel capítulo 2 acompanhamos a marcha da história. Haveria uma quinta nação que conquistaria Roma? Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Se eu fosse responder, diria assim: ouro, prata, bronze, ferro, cobre, estanho, zinco, alumínio. Em outras palavras, se fosse um ser humano predizendo, poderia predizer de uma nação para outra 6, 7, 8. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Para aqueles de vocês que são estudantes de história, o que vocês sabem sobre Roma? Ela foi conquistada por um quinto império? E que nação conquistou Roma? O que aconteceu com Roma? O que aconteceu com ela? Foi primeiro dividida. Roma não foi conquistada por uma quinta nação dominante. Então, para esta profecia ser precisa, significa que deve descrever a divisão do Império Romano, centenas de anos antecipadamente. Vamos ver o que as profecias dizem em Daniel 2, versículo 41. Por favor, leiam comigo. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino? Como será este reino, amigos? A pergunta é para todos vocês. Como será o reino? Como será o reino? Vocês aí do estado do norte, eu ouvi o nome dividido. Meio oeste, o que vai ser? Dividido. Aí no sul, o que será dividido? Será um reino. Aí no Brasil, o que será dividido? Canadenses, como vai ser dividido? Todos vocês, então, o que será? A Bíblia diz que o reino será dividido. E Roma foi dividida. Exatamente igual ao que diz a Bíblia. As tribos bárbaras chegaram e conquistaram Roma. Os alamanes estabeleceram-se na área que conhecemos agora como Alemanha. Os burgundinos, as tribos bárbaras que vieram do norte, estabeleceram-se na área que conhecemos agora como Suíça. Os francos, na área que conhecemos agora como França. Os lombardos, na área que conhecemos como Itália. Os saxões, na área em que conhecemos hoje como Inglaterra. Os suevi, os portugueses, os visigodos, os espanhóis. Havia ainda outras tribos. Os heruli, vândalos, ostrogodos, estão agora extintos. Ao observarmos a Europa, vemos as invasões que aconteceram após a divisão de Roma. Os romanos dominaram o mundo de 168 a.C.
até aproximadamente 351 depois de Cristo, na metade do quarto século. Roma começou a desmoronar, começou a se dividir. Quando olho para a Europa, vejo que está toda dividida. Foi dividida por todos estes séculos. A Bíblia diz primeiro a Babilônia, seguido pela Pérsia, depois seguida pela Grécia, depois seguida por Roma, e depois da divisão do Império Romano, então realmente a Europa seria dividida. A história tem seguido estas palavras como se fosse um guia, mas agora a profecia está chegando aos nossos dias e torna-se ainda mais fascinante, torna-se mais iluminadora, porque nos diz sobre o futuro de nosso mundo. Em Daniel 2, versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, o que realmente aconteceria? Nas nações da Europa que foram divididas, haveria uma tendência para unir a Europa por uma mistura de sementes. Quer dizer, união consanguínea. Deus disse que a Europa seria dividida, mas então os líderes políticos tentariam, pelo casamento, reunir novamente a Europa. Napoleão, por exemplo, casou-se com Luísa da Áustria na tentativa de unir a Europa e unir a linhagem burgundina. Por muitos anos tive o privilégio de viver e trabalhar na Europa, e um dos meus países favoritos é o país da Dinamarca. É um país lindíssimo. Eu passei cerca de 6 meses em Copenhague, visitei os grandes castelos da Europa, e eu quero levá-los comigo ao castelo Frederiksborg, não longe de Copenhague. Ao entrarmos neste castelo, entramos no aposento real do castelo, na Dinamarca, e lá nas paredes está a árvore genealógica da Europa. Na verdade, nesta árvore genealógica encontram-se o rei e a rainha, rei Frederico e a rainha Diana. Esta árvore genealógica mostra como todas as famílias da Europa, naquela época, foram unidas através do rei Frederico e da rainha Diana, em uma tentativa de misturar suas sementes para unir a Europa. Ou, por exemplo, a Alemanha, que já foi a casa de Hanover, e seus membros tentaram se casar com a realeza da Grã-Bretanha para unirem a Europa. A história da Europa é a história de uma tentativa de misturar as sementes. Casamento entre famílias para uni-la. Porém, a Bíblia diz, eles não se ligarão um ao outro. Diz que se misturarão com as sementes do homem. Fizeram isto durante séculos. Mas vejam em Daniel 2, versículo 43. Mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura ao barro, como o ferro e o barro não se unem. Tentativas por meio de casamentos consanguíneos, por meio de guerras, tentativas por meio da política, as divisões da Europa. Os países de toda a Europa são um testemunho eloquente da precisão, da veracidade que há nas profecias da Bíblia. Possíveis governantes do mundo, Luís XIV, Carlos V, tentaram unir a Europa e fracassaram. A profecia disse, eles não se ligarão um ao outro. Os reis e políticos, os líderes políticos que tentaram quebrar esta profecia não tiveram sucesso. Estas palavras se mantêm verdadeiras por toda a história. Está escrito, eles não se ligarão um ao outro. Napoleão tentou unir toda a Europa. E ao Napoleão tentar unir toda a Europa, a Bíblia nos ensina que esta tentativa também seria um fracasso. E quando Napoleão foi derrotado em 1815, na Batalha de Waterloo, foi relatado que ele disse, Deus poderoso é demais para mim. E realmente é demais para qualquer governante político. A cabeça de ouro, Babilônia, peitos e braços de prata, Pérsia, ventre de bronze, Grécia, pernas de ferro, Roma, pés de ferro e barro, Roma dividida, tentando misturar ferro e barro. Isto não aconteceu. Na verdade, as palavras de Deus são verdadeiras por todos os séculos. Eles não se ligarão novamente.
E de fato um historiador, descrevendo a derrota dos exércitos de Napoleão, disse: qual era o principal adversário deste tremendo poder? Era Napoleão, por quem foi desafiado e resistido e derrotado. E então ele continua: por nada e por ninguém, mas por uma interferência manifesta e direta de Deus. Palestra sobre história moderna, palestra 3. Realmente Deus estava no controle. As nações estão nas mãos de Deus. O destino das nações está nas mãos daquele que criou o universo. A história do mundo tem um propósito. A história não é uma mera compilação de eventos. A história não é uma mistura de acontecimentos e eventos políticos. A história não está nas mãos de algum rei, não está nas mãos de algum nobre, não está nas mãos de algum dignitário, não está nas mãos de um presidente, está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que supostos governantes do mundo tentariam unir a Europa. Neste século, vivenciamos a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra também. Terríveis confrontos sangrentos da guerra. Bombas caíram, milhares de vidas perdidas, milhões de vidas perdidas neste conflito. Tentativas de unir a Europa por vários líderes políticos. Tentativas por meio dos exércitos, para determinarem o destino do mundo. Porém, o destino deste mundo não está nas mãos do homem, está nas mãos de Deus. Churchill, Roosevelt, Stalin, reunindo-se para decidirem a história, o futuro político após a Segunda Grande Guerra. Mas, novamente, a história não está nas mãos desses líderes mundiais. Supostos líderes mundiais tentaram guiar a história com suas mãos por todos estes séculos. De Gaulle, outros líderes mundiais tentando determinar o destino do mundo. Hitler tentando determinar o destino do mundo. Truman tentando determinar o destino do mundo. Eisenhower tentando determinar o destino do mundo. Fidel Castro querendo determinar o destino do mundo. Khrushchev tentando determinar o destino do mundo, mas só existe um que determina o destino do mundo, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só um determina o destino do mundo, e é nosso Deus. Líderes políticos subirão e cairão, porém Deus é eterno. Líderes políticos subirão e cairão, porém Deus é eterno. A cabeça de ouro, o peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro. Os pés de ferro e barro não unidos é uma tentativa de mistura com uniões consanguíneas e meios políticos. Porém, qual é o evento seguinte? Não estamos vivendo na cabeça de ouro. Não estamos vivendo no peito e braços de prata. Não estamos vivendo no ventre de bronze. Não estamos vivendo nas pernas de ferro. Estamos vivendo nos dedos da imagem. E qual é o evento seguinte na história? Que evento ocorreria depois? A Bíblia diz, o sonho é o que, amigos? Certo, é a interpretação fiel. E a Bíblia ainda diz que uma rocha cortada sem mãos. E olhem, e nos dias destes reis, os dias da Europa dividida, os dias quando líderes políticos estavam tentando unir a Europa, nos dias desses reis, Deus no céu criará um reino que nunca será, qual é a palavra? Destruído. E a rocha representa o reino de Jesus Cristo. Não somos a cabeça de ouro, não somos os braços de prata, não somos o ventre e quadris de bronze, não somos as pernas de ferro, não estamos no começo da Europa dividida. Existe uma rocha que é sólida, uma rocha que é estável, existe algo sobre o qual a humanidade colocará suas esperanças, existe uma fundação sólida. A rocha representa o reino de Deus, uma pedra cortada sem mãos, e a pedra é Jesus Cristo. Isto descreve seu retorno, e o próximo evento é a vinda do Senhor. A Bíblia diz, Ele, o reino de Deus, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre.
A Babilônia temporariamente subiu e caiu. A Pérsia temporariamente subiu e caiu. A Grécia temporariamente subiu e caiu. Roma temporariamente subiu e caiu. Mas existe um reino que está chegando. Existe um reino que está vindo. E é permanente. E é duradouro. E ele nunca se acabará. Este é o reino eterno de nosso Deus. Meus amigos, esta noite, Deus quer que vivamos neste reino, onde não há mais sofrimento, onde não há mais dor, onde não há mais luto. A rocha nos fala deste reino eterno de Jesus que viverá para sempre. Durante a Segunda Grande Guerra, as bombas caíam sobre a terra tremia, prédios foram destruídos. Um pai e sua filha de 7 anos foram os únicos que sobraram de uma família. 2 filhos foram mortos pelas bombas, a mãe foi morta pelas bombas, e o pai e a filha estavam abrigados das bombas. E quando eles estavam lá, a garotinha estava tão assustada, a terra estava tremendo, e ela disse: papai, eu tenho medo das bombas. Querida, estamos num abrigo antibombas, protegidos, vá dormir. Papai, eu não consigo dormir se o senhor não segurar a minha mão. E ele segurou a mão dela, e uma bomba caiu e o abrigo tremeu. Papai, eu estou com medo, eu não consigo dormir. Querida, vá dormir. Durma agora, querida. Eu não consigo dormir, papai, se eu não souber que o seu rosto está virado na minha direção. O rosto de Deus, amigos, está virado na direção da terra. A terra não será transformada em um monte de cinzas. Este mundo não será destruído pela fome ou por holocausto. Esta terra está nas mãos de Deus. E em breve, muito em breve, Jesus Cristo virá. Muito em breve Ele descerá dos céus. Muito em breve o céu estará iluminado em sua glória. Muito em breve seremos levados para uma terra onde não há mais doenças e sofrimento e mortes. E em breve, muito em breve, estaremos aos seus pés e diremos: santo, 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 naquele reino que existe para sempre. Ouçam este hino.